Vamos meditar um pouco nessa noite aqui, no Salmo de número 119, para a glória do nome de Jesus. Vamos aprender algumas lições aqui, neste culto, graças a Deus, que nos concede essa oportunidade de podermos estar aqui mais uma vez, pela sua infinita misericórdia. Salmo de número 119. Quem achou, diga amém. Bem, eu vou ler do versículo de número 1 até o versículo 11, tá bom? Está escrito assim, a minha versão é NVI. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos teus estatutos e de todo buscam, não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenastes os teus preceitos, para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos, na obediência aos teus decretos. Então não ficaria decepcionado ao considerar os teus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero, quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei aos teus decretos, nunca me abandones. Como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Amém? Amém. Você pode repetir esse versículo 11 apenas aqui comigo? Eu vou falar e vocês repetem em seguida. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Amém. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede estarmos aqui nessa noite. Meu Deus, aqui está a tua palavra em exposição, meu Deus, e aqui está a tua igreja. Pedimos, meu Deus, que o Senhor nos ajude a compreender a tua palavra nessa noite, para a glória do teu nome. Amém. Você pode aplaudir a palavra do Senhor Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Este é o Salmo de número 119. Esse salmo aqui é um salmo de um povo que está voltando do cativeiro. Aleluia. É um salmo de um povo que havia sofrido durante 70 anos, debaixo de um jugo pesado de Nabucodonosor. Depois de cumpridos 70 anos que Deus ordenasse, o povo está voltando do cativeiro. É muito comum, irmãos, nós ouvimos pessoas falarem salmos, recitarem salmos, dizendo, segundo o Salmo de Davi. E nem todos os salmos que estão na Bíblia são de Davi. Davi compôs aproximadamente 73 salmos. Davi compôs 73 salmos. Mas existem outros salmos que são de outros autores. Mas as pessoas costumeiramente falam Salmo de Davi, mas chega a ser um equívoco daqueles que não estudam, que não procuram se instruir da palavra de Deus. Por exemplo, nós temos salmos na Bíblia que são dos filhos de Corá. Nós temos salmos na Bíblia que são de Asaf. Nós temos salmos na Bíblia que são de Salomão. Nós temos salmos na Bíblia que são escritos por Etã. Salmo na Bíblia escrito por Emã. Salmo de Moisés, como não lembrar o Salmo 90 de Moisés. O salmo que Ageu escreve, que é o Salmo 146. O próprio Zacarias também escreve o Salmo 147. Então, em toda a Bíblia, em todo o livro dos Salmos, existem muitos escritores, muitos autores que estão inseridos dentro desse livro dos Salmos. Mas as pessoas costumam dizer Salmo de Davi. E já é um ensinamento para nós, para quando formos recitarmos alguma questão bíblica, procurarmos saber de fato a origem, quem é que escreveu, quem é que falou, para que a gente não estejamos falando coisas que não são bíblicas, coisas que as pessoas dizem e a gente está acabando de dizer. Davi escreveu 73 salmos. Estudiosos biblistas dizem que ainda há em torno de 48 salmos que são de autores desconhecidos.
Se são de autores desconhecidos, é porque não tem autor. Então nós não temos como atribuir esses salmos para nenhum desses homens. O Salmo de número 119, para nossa informação bíblica aqui nessa noite, ele foi escrito por Esdras. Sim, o escriba Esdras. Ele escreve esse salmo, eu não sei se foi antes ou se foi no período, mas esse salmo aqui, ele é cantado, ele é salmodiado, exatamente quando o povo está voltando do cativeiro babilônico. Exatamente quando o povo está vindo do período de cativeiro, acerca do povo babilônico, para a vida daqueles homens e mulheres que foram levados cativos. Salmo, essa palavra salmo aqui é uma palavra de origem grega, irmãos. Ela quer dizer psalmo, que quer dizer poemas cantados com instrumentos musicais. Já dentro do hebraico é terrilim, quer dizer livro dos louvores. É muito comum, nós ouvimos e vemos aqueles que estão dentro da origem da cultura judaica, eles terem o livro dos Salmos como um inário. Esse é o inário do povo de Israel, o livro de Salmos. O povo judeu, ele recita os inários que estão inseridos aqui, porque todo o inário que está inserido dentro do livro de Salmos, ele tem estruturas que vivenciaram os momentos que o povo vivia. Existe salmo que o povo cantava quando estava vivendo um momento de alegria. Existe salmo que o povo cantava quando estava vivendo um momento de adversidade. Existe salmo que recita que Deus é o nosso Senhor, o nosso pastor, e que nada há de nos faltar. Existe salmo que é cantado no período de guerra. Existe salmo que o povo canta quando obtém vitória. Existe salmo onde o povo está clamando porque teve uma derrota. Em todo o tempo, o povo judeu, ele não deixa de adorar. Está na luta, eles continuam adorando. Está na prova, continuam adorando. A prova passou, continua adorando. O que importa é adorar a Deus, porque Ele é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. Por que o povo foi levado ao cativeiro babilônico? Porque aqui o povo está voltando, e Esdras aqui está ensinando o povo. Você pode ver que o Salmo 119, ele começa com uma instrução onde ele diz assim, como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis. Pode ser que na tua Bíblia aí está escrito que bem-aventurado. Esse bem-aventurado, ele é atribuído a Mateus 5, lá quando Jesus diz o que é um bem-aventurado. O que são pessoas bem-aventuradas? O povo, na verdade, eu já ouvi muito por aí, eu quero te ensinar para você nessa noite, porque a igreja aqui é um lugar para a gente ensinar as pessoas, amém, irmãos? Amém. Para que a gente não fique falando asneira para ninguém. Você tem pastor, nós temos pastores, homens que instruem, para que a gente saiba o que estamos falando às pessoas. Que o povo judeu foi levado à Babilônia por conta do pecado do povo, por conta da idolatria. Sim, entre aspas, porque o povo já vem debaixo da idolatria, o povo já vem debaixo de virar as costas para Deus de muito tempo atrás. Se você lê o livro de Juízes, quando morre Josué, o livro de Juízes todinho o povo peca, Deus levanta um juiz. Deus fala através do juiz, o povo se arrepende e se converte. O juiz morre. O povo vai, vira as costas para Deus de novo. O povo se humilha, Deus levanta outro juiz, coloca as coisas em ordem. O juiz orienta o povo se arrepende. O juiz morre, o que acontece? O povo vira as costas e peca contra Deus mais uma vez. Então isso aí só é decorrente do povo de Israel que estava em decadência espiritual. Só que a época do profeta Jeremias exatamente, havia uma decadência espiritual que era grandiosa. Deus levanta Jeremias para pregar para aquela nação, e aquela nação quer matar o profeta, porque a palavra não tinha como entrar mais no coração. Perceba uma coisa, e você vai saber exatamente do que eu estou falando, porque isso já aconteceu com você e você conhece pessoas desse jeito. Quando alguém resolve pecar, quando alguém resolve viver uma vida errada, não há conselho que entre no coração dessa pessoa. Você pode falar, essa pessoa não tem temor algum da palavra e muito menos de Deus.
Quando uma pessoa resolve pôr no seu coração que ela quer viver uma vida de promiscuidade, uma vida de coisas erradas, uma vida vivendo a Deus dará, sem comprometimento, sem compromisso com nada, não tem discurso, irmãos, não tem pregação, irmãos, não tem instrução que faça essa pessoa parar. E aí, infelizmente, ela vai colher as consequências da vida que ela está semeando. Exatamente, não tem o que nós vamos fazer. O povo já estava numa decadência espiritual, sim, mas só que o que leva a Deus a levar o povo ao cativeiro babilônico? Isso nós conhecemos como o ano sabático, ou seja, o povo é levado para que se cumprisse o tempo que o povo não ouviu a voz de Deus. Eu gostaria de ler para você aqui em Levíticos 25, você só acompanha comigo a leitura aqui, no livro de Levíticos, capítulo 25, o que é esse ano sabático? É assim, para que a gente entenda melhor. Quando Deus, presta atenção aqui em mim aqui, depois a gente lê, quando Deus tira o povo do Egito, Deus constitui leis para o povo. Eu quero também dizer para você que não é só o povo hebreu que constituía leis, irmãos. O povo hebreu não foi o primeiro povo que constituiu a terra, ok? Antes do povo hebreu já existiam outros povos, outras nações que já tinham leis, preceitos e mandamentos. E o povo, quando Deus levanta Moisés para tirar o povo do cativeiro egípcio, Deus leva o povo para o deserto e Deus chama Moisés e constitui 10 mandamentos. O decálogo, que era 5 mandamentos, que era relacionado à adoração de Deus, do homem para com Deus, o relacionamento do homem para com Deus, e 5 que estavam direcionados ao relacionamento do homem para com seu semelhante. Ou seja, 5 mandamentos eram para o homem para com Deus e 5 relacionados ao homem para com o seu semelhante. 10 mandamentos que nós conhecemos como o decálogo. Só que fora esses 10 mandamentos, o próprio Deus, ele fala no livro do Êxodo, no livro do Levítico, no livro de Números e no livro de Deuteronômio. Ele tem um emaranhado, uma construção grandiosa de leis, preceitos e mandamentos para o povo. Eu estou tentando explicar para você entender porque que o povo foi levado ao cativeiro. De 613 leis, 613 preceitos, 613 mandamentos que eram cumpridos à risca pelo povo, mas só que o povo deixou de cumprir esse preceito aqui, esse mandamento, que era o descanso da terra após 6 anos de plantio. Deus fez assim, falou assim: olha, vocês vão plantar durante 6 anos. Como foi a mesma coisa quando Deus criou todas as coisas. No 6º dia ele criou e no 7º ele fez o quê? Descansou. Então ele propõe essa mesma proposta para o povo. Vocês, durante 6 anos, vocês vão plantar, só que no 7º ano, o que vocês fazem? Descansa a terra. Só que o povo não ouviu. Eu vou ler para vocês aqui, Levítico 25, está escrito assim: então disse o Senhor a Moisés no monte Sinai: diga aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que lhes dou, a própria terra guardará um sábado para o Senhor. Durante 6 anos semeiem as suas lavouras e apoiem as suas vinhas e colheita das suas plantações. Mas no 7º ano a terra terá um sábado de descanso, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem as suas lavouras, nem aparem as suas vinhas. Não colham o que crescer por si, colham as uvas das suas vinhas, que não serão podadas. A terra terá um ano de descanso. O próprio Deus falou para o povo que deveria plantar e durante um ano deveria parar de plantar. Só que o povo não deu ouvido ao mandamento, o povo não deu ouvido à instrução de Deus, o povo não se ateu à instrução bíblica para eles. E aonde que nós temos essa afirmação? No livro de 2 Crônicas que Jeremias escreve. Eu vou estar lendo para vocês também. 2 de Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 36, e o versículo é o de número 17. Aqui nós vamos ver por que Deus leva o povo para o cativeiro babilônico, para que cumprisse o período, o tempo de descanso daquele povo, daquela terra, para que a terra voltasse. Está escrito assim, 2 de Crônicas, capítulo de número 36, e versículo 17.
O Senhor enviou contra eles rei dos babilônios, que no santuário matou seus jovens à espada. Não poupou rapazes, nem moças, nem adultos, nem velhos. Deus entregou todos eles na mão de Nabucodonosor. Este levou para a Babilônia todos os utensílios do templo, tanto os pequenos como os grandes, com os tesouros do templo do Senhor, os do rei e dos seus oficiais. Os babilônios incendiaram o templo de Deus, derrubaram o muro de Jerusalém, queimaram todos os palácios e destruíram todos os utensílios de valor que havia neles. Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia os remanescentes que escaparam da espada para serem seus escravos e dos seus descendentes, até a época do domínio persa. A terra desfrutou dos seus descansos sabáticos. Preste atenção. Ele está dizendo que Nabucodonosor levou o povo para que a terra descansasse dos descansos sabáticos, ou seja, do período. E se nós, irmãos, formos fazer uma soma do período desde lá do livro de Levíticos até quando cumpre-se aqui no livro de Jeremias, se você juntar tudo, vai dar 490 anos exatos. E se nós dividimos por 7, que é o tempo exato de descanso, vai dar 7 dividido por 490, vai dar 70 anos. A preocupação de Deus é com o descanso da terra. Essa é a explicação teológica que nós usamos para falar acerca do período que levou. O povo estava em corrupção? Estava. O povo estava corrompido? Estava. O povo estava adorando outros deuses? Estava. Mas em toda a história bíblica, Israel virou as costas para Deus da mesma forma. E Deus aqui leva o povo cativo para que a terra descansasse dos anos que o povo não parou, não se ateu aos mandamentos de Deus, que no 7º ano a terra ia descansar. E o que deu aqui, e continua assim, descansando todo o tempo, e a sua desolação, até que os 70 anos se completaram. Quando cumpriu os 70 anos do período que foi de descanso da terra, aí Deus levanta Ciro e faz o quê? Faz com que aquele povo voltasse para a terra. Quando esse povo está voltando para a terra, aí que entra o Salmo de número 119, é onde Esdras, que era o escriba, está ensinando o povo. Está dizendo, sabe por quê? Porque o povo que está voltando era um povo que havia virado as costas para Deus, havia virado as costas para os mandamentos de Deus, não se ateve às instruções da palavra de Deus, não quis ser direcionado pela palavra de Deus. E aqui no Salmo 119, já Esdras está dizendo: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, ou seja, bem-aventurado, completamente satisfeito, plenamente satisfeito, aqueles que andam em caminhos irrepreensíveis. Ou seja, o que é irrepreensível? Aquele que ele não tem como repreender ele, as atitudes deles, a maneira dele se posicionar, a maneira dessa pessoa andar, ele não tem como repreender ele, porque os caminhos que ele anda são irrepreensíveis, não tem como nós repreendermos essa pessoa de nada. E ele continua dizendo que vive conforme a lei do Senhor. Esdras se preocupa em ensinar esse povo que havia virado as costas para a palavra, irmãos. O povo havia virado as costas para a instrução, o povo havia virado as costas para a direção, o povo havia virado as costas para os ensinamentos inseridos através da Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia para o povo judeu. Então Esdras começa dizendo: como são felizes os que obedecem os meus estatutos. Eles estão voltando do período de cativeiro, mas Esdras está incentivando aquele povo, dizendo: olha, vocês têm que voltar a ser felizes, porque vocês a partir de agora, aleluia, vocês vão viver debaixo dos mandamentos de Deus direitinho. Vocês vão viver uma vida debaixo das instruções de Deus, uma vida debaixo dos caminhos da palavra de Deus, debaixo das instruções de Deus. Ele continua dizendo, no versículo 3, não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. É muito comum, irmãos, e eu quero ser aqui muito claro com os irmãos aqui, eu não sou hipócrita, nem tudo que eu prego eu vivo
ok? Porque se tudo que eu pregar eu viver, a minha pregação é muito pequena, porque eu não consigo viver tudo aquilo que nós anunciamos aqui. Eu seria hipócrita em dizer aqui, irmãos, tudo que você prega, você tem que viver. Nós vamos tentar fazer isso, mas se nós conseguirmos pregar aquilo que nós vivemos, a nossa pregação ela é chula, é baixa demais, porque nós não vivemos tudo aquilo que nós falamos. Eu vou te dar um exemplo simples para você entender. Você está desempregado, está vivendo numa moenda. A palavra de Deus diz para você que Deus pode abrir porta. Você vai pregar ou não vai pregar isso? Você prega? Porque, aleluia, o anúncio que é esse aqui vale muito mais do que o anunciante que sou eu aqui. Isso aqui vale muito mais do que a minha oratória, do que a minha eloquência. Isso aqui é a palavra de Deus. É lógico que nós vamos manter, vamos tentar de alguma forma fazer com que tudo que a gente venha falar aqui, nós venhamos a lutar para que venha se cumprir. Mas nem tudo que a gente prega aqui nós conseguimos vivermos. E quem diz isso aí, eu digo para você com todas as letras, é mentiroso, é hipócrita, vive mentira. Porque tem momentos na nossa vida que a gente balança mesmo, e a gente tem que tentar trazer para a nossa vida os ensinamentos de Deus. Porque o povo aqui foi levado ao cativeiro porque não deu ouvidos aos mandamentos e aos preceitos de Deus. Outra coisa, você tem um parente seu enfermo, você tem um parente seu doente, você tem um parente seu que está no leito de morte. Você leu na palavra de Deus que Deus curou muitas pessoas. Você vai pregar que Deus cura ou você vai se calar? Sim ou não? Porque o anúncio vale muito mais do que o anunciante. E o que nós temos que entender aqui? O que Esdras está dizendo para o povo aqui? Que o povo viveu um período ruim na vida dele, porque o povo deixou de seguir os preceitos e os mandamentos que Deus havia ordenado para aquele povo. O que eu e você tem que fazer? Temos que tentar seguir a risca, sim. Mas a gente vai conseguir? Não, lógico que não. Mas a gente vai buscar, a gente vai tentar, a gente vai lutar, a gente vai permanecer fiel à palavra de Deus, para que as bênçãos de Deus se cumpram na minha vida e na sua vida. Aleluia! Esdras está preocupado em dar uma instrução para aquele povo, porque aquele povo estava voltando de um período babilônico. Ele continua dizendo: então não ficará decepcionado ao considerar todos os meus mandamentos. Ou seja, quando nós nos instruímos, quando nós buscamos a ser instruídos e orientados pela palavra de Deus, nós não podemos nos decepcionar com as coisas de Deus. Nós nos decepcionamos com pessoas, nós nos decepcionamos com homens, nós nos decepcionamos com questões da vida, decepcionamos com muitas coisas, menos com a palavra de Deus e menos com Deus. Porque a palavra, aleluia, ela que nos traz a luz para a nossa vida. A palavra, glória a Deus, é a lâmpada para os meus pés. A palavra de Deus é o que me capacita a ser uma pessoa melhor, por conta da instrução de Deus na minha vida e na tua vida. E ele continua dizendo: eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Percebe que ele está ensinando, está orientando ao povo, que o povo deve novamente buscar a ser instruído pela palavra de Deus. E ele continua dizendo: obedecerei aos teus decretos, Senhor, nunca me abandones, no versículo de número 8. Ele está dizendo: eu vou obedecer os teus decretos, Deus. Eu vou obedecer os teus mandamentos, Deus. Eu vou procurar, Senhor, porque eu sou falho, pequenino, pecador. Obedecer, Senhor, nunca me abandones. Ele está dizendo ao povo e motivando o povo para voltar para a instrução. Quando o povo volta na primeira leva, o povo estava totalmente disperso, irmãos. No entanto que são 3 levas, uma com Zorobabel, outra com Esdras e outra com Neemias. O povo volta em 3 levas, e Esdras tem um sacrifício danado para conseguir trazer o povo, que estava com uma outra língua, para tentar trazer o povo de novo, para aprender o hebraico, porque o povo só falava o aramaico. Então ele instrui os povos para tentar ensinar, aprender mais uma vez, novamente, aquilo que eles haviam deixado para trás. E Esdras continua dizendo: qual que é o perigo da gente deixar de viver através da palavra de Deus? É porque é o seguinte, todo ser humano, ele tem um sistema de aprendizado, queridos.
Eu tenho um sistema de aprendizado e você tem um sistema de aprendizado. Quando você chega na igreja, automaticamente que você vai começar a aprender acerca do quê? Acerca da palavra de Deus, sim ou não? Sim. Então você começa a ser ensinado através dessa lição para a sua vida. E quando você começa a aprender disso aqui, só que você não pratica, você não procura, você não tenta viver aquilo, automaticamente, por uma questão de aprendizado, você vai viver as coisas que você vivia antigamente. Pode fazer o teste, você mesmo se quiser. Deixa de cultuar, deixa de ler a palavra, deixa de ouvir os louvores, deixa de orar, deixa de procurar ter comunhão com Deus, que você vai ver para onde você vai voltar. Você vai ver o que você vai voltar a fazer. Você vai ver as atitudes que você vai ter na sua vida. Você vai ver as músicas que você vai ouvir. Você vai ver as coisas que você vai ler. Você vai ver aquilo que vai sair da tua boca. Faça um teste. O ser humano tem um sistema de aprendizado. E aquilo que você aprende, você não tem como lançar fora. Sabe por quê? Porque está inserido dentro daquilo que nós chamamos de processo mental, que é aquilo que é relacionado à memória. O ser humano, ele tem dois processos mentais. É aquilo que é a memória, que é relacionado ao passado, e aquilo que a gente chama de imaginação, que está relacionado ao seu processo futuro. Aquilo que eu tenho na minha memória é um processo mental relacionado ao passado. E eu não tenho como tirar isso da minha vida. Eu não tenho como tirar isso da minha cabeça. Eu posso decidir não viver aquilo, mas só que eu não tenho como excluir do meu processo mental aquilo que eu vivi lá atrás. Amém? Então, se nós que estamos aqui nessa noite não procurarmos a viver, a procurar, a fazer a vontade de Deus através dos preceitos, dos mandamentos, dos estatutos, das leis que Ele nos ensina, a gente vai viver os mandamentos, os preceitos, as leis, as instruções do mundo, porque foi da onde você veio, era o costume que você tinha, as músicas que você ouvia, as coisas que você falava. Quando nós estamos na igreja, como Paulo mesmo relata, ele diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então nós temos que viver em novidade de vida, através da palavra de Deus. O Salmo 1 é um grande exemplo para nós, acerca do que vai acontecer conosco se nós deixarmos de viver a palavra de Deus, nós não buscarmos ter um relacionamento com a lei de Deus, onde o Salmo 1 está escrito: feliz é aquele que não anda segundo o conselho de ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha o que ele fala: antes de você fazer tudo isso, porque antes é aquilo que antecede, antes de falar com o ímpio, antes de falar coisas que não agradam a Deus, que são coisas que não vêm da presença de Deus, que são coisas relacionadas à nossa carne, antes de se assentar na roda dos escarnecedores, está escrito: antes tem o seu prazer, aleluia, na lei do Senhor, e na lei medita de dia e de noite. O nosso prazer está na meditação da lei de Deus. Por que o nosso prazer está na meditação da lei de Deus? Simples, porque a palavra é o mesmo que verbo, que é o mesmo que discurso. E o que é o verbo para mim e para você? Alguém poderia me responder o que é o verbo? Como que é o nome do verbo? Jesus. Quem diz isso? João, capítulo de número 1 do seu evangelho. Vamos ver o que é a palavra, porque a gente tem que viver a palavra. João, capítulo de número 1, está escrito. João, evangelho que escreveu João, capítulo de número 1. Está escrito assim, meus irmãos: e no princípio era aquele que é a palavra. Quem era? Jesus. E ele estava com Deus, e era Deus, e ele estava com Deus no princípio. Quando nós abrimos o nosso coração, aleluia, quando nós
abrimos a nossa vida, abrimos a nossa porta da nossa casa, a porta do nosso coração, para viver, para ouvir, para pôr em prática a palavra de Deus, que é o verbo, nós estamos dizendo assim: Jesus, eu estou abrindo a minha vida para o Senhor me ajudar. Jesus, eu estou abrindo a minha vida para que o Senhor possa me orientar. Jesus, eu abro o meu coração para que o Senhor me ajude a enfrentar as questões da vida. Jesus, eu abro a porta da minha casa, que é a porta dos meus sentimentos, dos meus familiares, para que a palavra, para que o verbo venha a entrar na minha vida e mudar a minha história, porque a palavra é o próprio Jesus. Amém? Amém. Existem muitos perigos, irmãos, em nós não queremos viver através das instruções da palavra. A Bíblia diz que Jesus escreve, Jesus não escreve, Jesus recita e os discípulos escrevem os evangelhos aonde uma pessoa tem sede. E a palavra que Jesus diz: se você tem sede, eu sou a água da vida. A palavra que é Jesus Cristo, outra situação, diz que tem fome, ele fala: eu sou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o Cordeiro de Deus. João Batista testifica dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E como que eu e você, irmãos, que estamos aqui nessa noite na Igreja Bereana, podemos viver uma vida debaixo das bênçãos de Deus? É que a gente venha tentar, irmãos, ler a palavra e tentar praticar o que está escrito aqui. Tentar entender o que Jesus diz aos nossos corações. Aqui o povo estava voltando de um período de erro, um período de equívoco, um período que não ouviu a voz de Deus. E o que Deus fez? Aquele povo pagou pelo período. Os 70 anos que eles não descansaram a terra, Deus falou: vai ficar todo mundo no cativeiro. Assim que cumpra-se os 70 anos de descanso, aí vocês voltam. E às vezes a gente erra, porque Oséias disse isso, escreveu o profeta Oséias, diz: o meu povo perece, é destruído pela falta do conhecimento. A única coisa que pode destruir você dentro da igreja, me desculpe até a franqueza, é a falta de conhecimento. A única coisa que pode destruir o teu casamento, minha irmã que está aqui nessa noite, é a falta do conhecimento acerca das coisas de Deus. A única coisa que te afasta da presença de Deus é a falta do conhecimento de Deus. Diabo não afasta ninguém não, mas se você não tiver relacionamento com isso aqui, você não tiver um preparo na oração, você não tiver jejuando para ter um relacionamento maior com Deus, aí, meu irmão, você é uma presa fácil, ele vai usar. Agora, se você tiver intimidade com a palavra que é Jesus, aleluia, você tiver intimidade com as coisas de Deus que estão relacionadas ao convívio na igreja, aí sim, não tem diabo que te derrube, não tem prova que te afaste da presença de Deus, não tem porta fechada que desvie o teu foco. Se Jesus está na tua vida, as coisas vão fluir normalmente, você dará glórias ao nome dele. É um perigo danado, irmãos, quando uma igreja não é instruída pela palavra de Deus, aonde o povo que está sentado não conhece a palavra de Deus. Eu já fui em igrejas que eu não tenho o costume de pregar muito tempo, é uma coisa minha, é uma questão minha mesmo pedagógica de ensino. Eu não tenho o costume de pregar horas, mas tem igrejas que a gente vai pregar que você chega ali, 20 minutos para a palavra e acabou. O povo não tem conhecimento, o povo não tem instrução, o povo não sabe o que está sendo falado. É tipicamente o discurso que se ouve lá fora: irmão, como é que foi o culto? Uma bênção. E o que o pastor pregou? Ah, nem sei, era tanto fogo que eu nem sei. Já ouviu alguém falar isso aí? Eu já ouvi, muitas vezes. É tanto fogo que desce. O que o irmão pregou lá? Não sei, nem percebi. Eu estava tão cheio, eu estava tão, pulando, voando, que eu nem sei o que o pregador pregou.
Isso faz parte. Eu sou pentecostal. Eu gosto de ver Deus usando pessoas na profecia. Eu gosto de ver Deus derramando os dons espirituais. Eu gosto de ver Deus batizando pessoas com o Espírito Santo. Mas que essas coisas não podem substituir o ensinamento da palavra, porque a palavra que te dá vida, a palavra que te dá o entendimento, a palavra que te orienta. Aqui, quando ele fala no Salmo 119, quando eu terminei a leitura, ele diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se a palavra está no teu coração, irmão, você não retrocede, você não para, você não desiste, você levanta a cabeça, você tem orientação para dar para alguém, você tem sempre uma palavra. Mas para isso acontecer na tua vida, você tem que guardar a palavra no teu coração. Amém, queridos? Amém. Glórias ao nome de Jesus por essa noite. O Salmo 119 foi um salmo de instrução para aquele povo, e é um salmo muito extenso. Você pode ver que é bem grande o salmo, porque Esdras tem um trabalhar grande para explicar para eles. É um salmo daqueles que estavam voltando do cativeiro para ajudar, para um lugar destruído. Então Esdras começa a ensinar eles, Esdras começa a orientar aquele povo, dizendo acerca da palavra, acerca dos mandamentos, acerca dos estatutos, acerca de tudo aquilo que estava inserido à palavra. Que nós que estamos aqui nessa noite venhamos a viver, a procurar, a buscar viver uma vida debaixo dos mandamentos de Deus, debaixo das ordenanças de Deus. Não é debaixo da ordem do irmão Danilo, não é debaixo da ordem de ninguém, é debaixo das ordenanças de Deus. Eu conheço muita gente, e você também conhece, que vive mais os costumes de igreja, doutrinas de igreja, do que propriamente os ensinamentos da palavra. Dá vida pelos costumes, dá vida pela denominação, mas não fala, não move palha nenhuma sequer pelo ensinamento e pela palavra de Deus. Que você não venha a retroceder, que você venha a caminhar debaixo das orientações e das instruções de Deus através da palavra de Deus para você. Amém? Eu agradeço a oportunidade, aplaudo o nome do Senhor Jesus.